Aqueles 3 segundos que paralisam sua vida, quando você vê, com seus próprios olhos, a pessoa que jurou te amar entrando num motel barato, com alguém que compartilha seu sangue, sua irmã. O que você faria se descobrisse que as 2 pessoas que mais ama no mundo estão te traindo juntas? Há meses, talvez anos, eu não gritei, não chorei, não bati no carro dele. Fiz algo muito pior. Planejei, durante 47 dias, uma vingança que destruiria os 2 para sempre. Quer saber se deu certo? Assista até o final. Antes do relato começar, comente de onde está assistindo e deixe seu like. Tudo começou há 6 meses. Pequenos detalhes que pareciam inocentes, mas meu instinto gritava que algo estava errado. Rafael e eu estávamos juntos há 5 anos. 5 anos de compartilhar o mesmo teto, a mesma cama, os mesmos sonhos. Construímos planos para uma vida inteira juntos. Falávamos sobre filhos, sobre a casa que compraríamos na praia, sobre como seríamos quando chegássemos aos 80 anos. Ele conhecia cada cicatriz da minha história, cada trauma da minha infância, cada insegurança que eu carregava. Eu confiava nele como nunca confiei em ninguém. Achava que tínhamos o tipo de amor que resiste a qualquer tempestade. Nos conhecemos durante a faculdade. Eu, estudante de medicina, ele de administração. Um encontro casual numa festa universitária que se transformou no que eu acreditava ser o amor da minha vida. Nos primeiros anos, éramos inseparáveis. Todo mundo dizia que éramos o casal perfeito. Talvez tenha sido essa certeza que me cegou para os sinais que começaram a surgir. Rafael trabalhava numa empresa de consultoria. Horários imprevisíveis, sempre foi assim. Mas, de repente, as viagens se tornaram mais frequentes. As ligações durante a noite acabaram. As mensagens demoravam horas para serem respondidas. Estou em reunião, amor. O cliente pediu urgência. Estou no trânsito. As mesmas desculpas, repetidas como um mantra vazio. Bianca, minha irmã 2 anos mais nova, morava conosco desde que nossos pais se mudaram para Portugal. Éramos próximas. Pelo menos era o que eu achava. Ela sabia de todos os detalhes do meu relacionamento. Eu compartilhava minhas dúvidas, meus medos. E ela sempre tinha o mesmo conselho. Mari, você está paranoica. Rafael te ama. Homens são assim mesmo, distraídos. Foi no aniversário dela que percebi o primeiro sinal concreto. Rafael chegou em casa com um presente para Bianca. Um colar de ouro branco com um pingente de esmeralda. O mesmo modelo que eu tinha mostrado para ele meses antes, dizendo que era meu sonho. Quando questionei, ele disse que Bianca tinha comentado sobre o colar num almoço. Mas eu nunca mostrei aquele colar para ela. Nunca. Depois disso, os sinais ficaram mais evidentes. Rafael bloqueava o celular quando eu entrava no quarto. Bianca inventava compromissos repentinos nos finais de semana. Os 2, por alguma coincidência estranha, começaram a frequentar a mesma academia, no mesmo horário. Uma noite, encontrei um recibo de restaurante na calça dele. Um jantar para 2, num lugar caríssimo, numa terça-feira em que ele disse estar viajando. Confrontei-o. Ele jurou que era um jantar de negócios. Liguei para o restaurante no dia seguinte. A hostess confirmou. Sim. O Sr. Rafael esteve aqui com uma moça jovem, morena. Eles parecem um casal apaixonado, vem sempre. Ainda assim, eu precisava de certeza. A dúvida corroía minha mente dia e noite. Não conseguia trabalhar, não conseguia dormir. Estava me transformando numa pessoa que eu mesma não reconhecia. Insegura, paranoica, obsessiva. Então, numa quinta-feira, Rafael disse que teria uma reunião importante em outra cidade. Voltaria apenas no sábado. Bianca anunciou que iria a um retiro de yoga com amigas, também retornando no sábado. Uma coincidência perfeita demais. Naquela manhã, quando Rafael saiu de casa com sua mala executiva, esperei 15 minutos e peguei meu carro. Segui-o à distância segura. Ele não foi para o aeroporto. Dirigiu por 40 minutos até chegar a um bairro residencial. Estacionou em frente a um prédio simples. E esperou. 10 minutos depois, um táxi parou no mesmo local. Bianca desceu com uma pequena mala. Os 2 se beijaram ali mesmo, na calçada, sem qualquer preocupação de serem vistos. Entraram no prédio juntos, de mãos dadas. Senti meu mundo ruir. 5 anos de relacionamento. 26 anos de irmandade.
tudo destruído em segundos. Mas não segui meu impulso de confrontá-los ali mesmo. Algo dentro de mim mudou naquele momento. Um instinto de sobrevivência tomou conta de mim. Precisava de provas concretas. Precisava entender a extensão daquela traição antes de fazer qualquer movimento. Voltei para casa dirigindo no automático. Minha mente já não registrava o caminho, os semáforos, as ruas. Só conseguia ver aquela cena. Os dois se beijando, entrando juntos naquele prédio, rindo enquanto eu estava em casa, confiando cegamente. Em casa, comecei a vasculhar tudo. Primeiro, o computador dele. Rafael sempre foi cuidadoso com senhas, mas eu conhecia seus padrões. Data do primeiro beijo, nome do cachorro de infância, combinações que ele achava que só ele conhecia. No e-mail dele, nada de suspeito. Rafael era inteligente demais para deixar rastros tão óbvios, mas encontrei extratos de cartão de crédito. Compras em joalherias que eu nunca recebi. Reservas em hotéis quando supostamente estava em viagens de negócios. Jantares românticos em datas em que eu estava em plantão no hospital. Enquanto processava aquelas informações, ouvi o barulho do celular de Bianca. Ela havia esquecido o aparelho carregando em seu quarto. Uma notificação de mensagem piscava na tela. De Rafael. Estou morrendo de saudade. Esse final de semana será inesquecível, meu amor. Aquela mensagem, na tela bloqueada, abriu as portas do inferno para mim. Hesitei por alguns segundos, mas então pensei. Eles não hesitaram em me trair, em mentir para mim dia após dia, em fazer planos pelas minhas costas. Por que eu deveria respeitar a privacidade deles? O celular de Bianca tinha senha, claro. Mas eu a conhecia bem demais. Tentei a data de nascimento do nosso avô, seu ídolo de infância. Nada. Tentei o nome do seu primeiro namorado. Nada. Então, num lampejo, tentei a data em que Rafael e eu começamos a namorar. O telefone desbloqueou. A ironia era tão cruel que quase ri. Minha irmã usava o início do meu relacionamento como senha para esconder o caso com meu namorado. As mensagens entre os dois estavam todas lá, não apagadas, como se ela tivesse certeza que eu jamais descobriria. Comecei a ler desde o início, há quase 1 ano. Vi o flerte inicial, os encontros escondidos, as declarações de amor. Vi os planos para o futuro, um futuro onde eu não existia. Quando vamos contar para ela? Bianca perguntava constantemente. Ainda não. Ela acaba de ser promovida. Está prestes a comprar aquele apartamento que tanto quer. Depois contamos. Rafael sempre respondia algo assim. Não eram apenas amantes. Eles planejavam um futuro juntos. Esperavam apenas o momento certo. O momento em que eu tivesse assinado a escritura de um apartamento novo que estávamos vendo. O momento em que eu estivesse completamente vulnerável financeiramente. Havia fotos. Centenas delas. Eles em praias onde Rafael disse estar em congressos. Eles em restaurantes onde Bianca disse estar com amigas da faculdade. Eles na minha cama, quando eu fazia plantão noturno no hospital. E pior, havia áudios. Conversas inteiras onde riam de mim, da minha ingenuidade, da minha confiança cega. Rafael imitando minha voz, meus gestos. Bianca contando detalhes íntimos que eu havia compartilhado apenas com ela. Os dois fazendo piada das minhas inseguranças, dos meus medos mais profundos. Ela continua achando que vamos nos casar ano que vem. A voz de Rafael zombava em um áudio. Mal sabe que já estou procurando apartamento para nós dois. Ontem ela me contou que está planejando uma surpresa para o aniversário de namoro de vocês. Quer fazer uma viagem para aquele hotel na Serra. Se ela soubesse que fomos lá semana passada... Bianca respondia, entre risos. A cada mensagem, a cada foto, a cada áudio, algo morria dentro de mim. Não era apenas traição. Era humilhação deliberada. Era crueldade calculada. Era uma conspiração contra mim, orquestrada pelas 2 pessoas que eu mais amava no mundo. Passei a tarde inteira copiando tudo. Salvei em pendrives. Enviei para meu e-mail. Criei pastas na nuvem. Não deixei nada passar. Cada sorriso falso. Cada encontro secreto. Cada mentira descarada. Tudo documentado, organizado, preservado. As provas da minha destruição seriam as sementes da minha vingança. Foi quando encontrei uma conversa recente. Rafael havia reservado um quarto num motel barato na periferia da cidade para aquela noite.
Bianca parecia desapontada com a escolha. Por que tão longe? Por que não vamos àquele hotel no centro como sempre? Mariana começou a questionar os gastos do cartão. Este lugar é mais discreto. Ninguém vai nos reconhecer lá. Aquilo acendeu algo dentro de mim. Um plano começou a se formar na minha mente. Eu sabia exatamente onde eles estariam naquela noite. Enquanto copiava as últimas mensagens, o celular de Bianca tocou. Era Rafael. Desliguei o telefone sem atender. Recoloquei-o exatamente onde estava, como se nunca tivesse sido tocado. Então tomei uma decisão. Naquela noite, eu o seguiria até o motel. Precisava ver com meus próprios olhos. Precisava daquela confirmação final, brutal, irrefutável. Às 7 da noite, estacionei meu carro a alguns metros do motel indicado nas mensagens. 20 minutos depois, o carro de Rafael entrou no estacionamento. Os dois dentro, conversando animadamente, como se estivessem indo a um parque de diversões. Não a um local para atrair alguém que confiava neles. Senti algo quebrar dentro de mim ao vê-los entrar juntos naquele quarto. Não chorei. Não gritei. Não bati no carro dele. Fiquei ali, sentada, observando aquela porta fechada, imaginando os dois rindo, se amando, planejando uma vida juntos, enquanto eu estava do lado de fora, sozinha, destruída, mas não por muito tempo. Durante aquelas horas de espera no estacionamento do motel, jurei a mim mesma que não seria apenas mais uma vítima de traição com uma história triste para contar. Não seria aquela que todos olhariam com pena, sussurrando coitada pelos cantos. Eu seria a protagonista de uma história diferente. Uma história de justiça, de retribuição, de consequências. Quando voltei para casa, já não era mais a Mariana ingênua de antes. Algo novo havia nascido dentro de mim. Algo frio, calculista, determinado. Algo que não descansaria até que Rafael e Bianca sentissem na pele cada pontada de dor que eu estava sentindo. O plano começou a tomar forma naquela mesma noite. Seria meticuloso. Seria gradual. Seria devastador. E nenhum dos dois sequer suspeitaria até que fosse tarde demais. No dia seguinte, quando Rafael voltou da suposta viagem de negócios, recebeu-o com um sorriso. Quando Bianca retornou do falso retiro de yoga, abracei-a como sempre fazia. Como foi a viagem? Perguntei a ele, servindo seu café da manhã favorito. Produtiva. Cansativa, mas produtiva. Respondeu, sem conseguir me olhar nos olhos. E o retiro? Conseguiu relaxar? Perguntei a Bianca, enquanto arrumava o quarto dela. Foi incrível, Mari. Você deveria ter ido comigo, disse, com a falsidade que agora eu conseguia enxergar claramente. E assim começou o meu jogo. Um jogo em que apenas eu conhecia as regras. Um jogo em que cada movimento meu os aproximava, um passo de cada vez, da destruição total. Os dias seguintes foram um exercício de autocontrole. Cada sorriso falso, cada bom dia forçado, cada beijo que precisei dar em Rafael para manter as aparências me custava um pedaço da minha alma. Mas eu tinha um objetivo claro, e isso me mantinha forte. Comecei a fazer pequenas alterações na minha rotina. Passei a chegar mais tarde em casa, dizendo que estava fazendo horas extras no hospital. Na verdade, usava esse tempo para organizar meu plano. Abri uma conta bancária secreta e comecei a transferir pequenas quantias do nosso dinheiro conjunto. Não o suficiente para Rafael notar, mas o bastante para que eu tivesse recursos quando precisasse. Comecei a gravar nossas conversas. Todas elas. Quando Rafael falava sobre como tinha sido seu dia no escritório, quando Bianca contava sobre seu encontro com amigas, eu registrava cada mentira. Cada história fabricada se tornava uma peça do quebra-cabeça da minha vingança. Aproximei-me ainda mais de colegas e amigos em comum. Pessoas que seriam importantes quando chegasse o momento da revelação. Cultivei essas relações cuidadosamente, sem nunca demonstrar qualquer sinal de que sabia da traição. Enquanto isso, observava como Rafael e Bianca acreditavam estar sendo espertos. Como trocavam olhares quando achavam que eu não estava vendo. Como inventavam desculpas para estarem juntos quando eu não estava por perto. A audácia deles crescia a cada dia, como se estivessem testando meus limites, vendo até onde poderiam ir sem levantar suspeitas. Uma noite, fingindo estar exausta após um plantão de 24 horas, deixei meu celular esquecido na sala, com o gravador ativado. Quando voltei, horas depois, encontrei exatamente o que esperava.
Uma conversa íntima entre os dois, falando sobre seus planos para o futuro, sobre como estavam ansiosos para acabar com essa farsa e viverem seu amor livremente. Só mais alguns meses, dizia Rafael, até ela assinar os papéis do apartamento. Será melhor para todos. Não aguento mais mentir, respondia Bianca. Cada vez que ela me abraça, me conta seus problemas, sinto como se estivesse me apunhalando. É o último sacrifício, Rafael a consolava. Depois seremos livres. Podemos ir para outra cidade, recomeçar longe daqui. Aquela gravação foi o combustível que faltava para minha determinação. Eles não estavam apenas me traindo, estavam planejando me abandonar no momento mais vulnerável, quando eu estivesse financeiramente comprometida com a compra do apartamento dos nossos sonhos. Nossos sonhos que agora eram apenas meus. Durante as semanas seguintes, continuei coletando evidências, fotos, mensagens, gravações. Descobri que eles mantinham um álbum online compartilhado, protegido por senha, com centenas de momentos juntos, momentos que aconteciam quando eu estava trabalhando, quando estava dormindo, quando confiava que as duas pessoas que mais amava no mundo estavam sendo leais a mim. Descobri que Bianca havia comprado lingeries caríssimas com meu cartão de crédito, que eu havia emprestado a ela para uma emergência. Descobri que Rafael estava desviando dinheiro da nossa conta para uma poupança secreta, provavelmente para financiar sua nova vida com minha irmã. A cada descoberta, a dor inicial se transformava em algo mais frio, mais calculado. Já não chorava mais. Já não sentia aquela pontada no peito a cada nova mentira. Era como se eu estivesse anestesiada, observando tudo de fora, planejando cada movimento como uma partida de xadrez. Em uma tarde de folga, enquanto os dois estavam fora, fiz uma visita ao escritório de Rafael. Conversei com seu chefe, perguntando casualmente sobre as viagens de negócio frequentes. Como esperava, o homem me olhou confuso. Viagens? Rafael não tem feito viagens a trabalho há pelo menos 8 meses. Nossa filial em Belo Horizonte foi fechada no ano passado. Agradeci pela informação e saí, com mais uma peça do quebra-cabeça em mãos. Cada mentira descoberta era um passo mais próximo da minha vingança. No aniversário de namoro, Rafael me surpreendeu com um jantar especial. Flores, champanhe, um anel novo, mais barato que o colar que havia dado a Bianca, notei com amargura. Durante o jantar, ele falou sobre o futuro, sobre como estava feliz por termos chegado tão longe juntos. Você é o amor da minha vida, Mari, disse, olhando nos meus olhos com uma sinceridade que quase me fez duvidar de tudo que havia descoberto. Quase. Naquela noite, enquanto ele dormia, revisei todo o material que havia coletado. Lembrei-me de cada mentira, cada traição, cada momento em que fui feita de idiota. Não havia espaço para dúvidas. O plano seguiria adiante. No dia seguinte, dei o próximo passo. Contratei um detetive particular. Não para confirmar a traição. Isso eu já sabia e tinha provas suficientes. Mas para descobrir se havia mais coisas que eu não sabia. O homem me olhou com pena quando expliquei a situação. Mas não precisava de sua compaixão. Precisava de sua competência. Em uma semana, o detetive me trouxe mais informações do que eu esperava. Rafael não estava apenas me traindo com Bianca. Havia outras mulheres. Não muitas, mas o suficiente para mostrar que sua traição era ainda mais profunda do que eu imaginava. E Bianca. Bianca havia contado para suas amigas sobre o caso. Algumas delas, descobri, eram também minhas amigas. Pessoas que sorriam para mim, que me abraçavam, que fingiam se importar comigo, enquanto sabiam de tudo e não diziam nada. A rede de mentiras era muito maior do que eu havia imaginado inicialmente. Não era apenas um casal me traindo. Era um círculo inteiro de pessoas participando da farsa, rindo de mim pelas costas, esperando o momento em que tudo viria à tona para poder comentar. Eu sempre soube. Aquilo mudou meu plano. Não seria apenas Rafael e Bianca que sentiriam o peso da minha vingança. Todos os envolvidos, todos que sabiam e se calaram, todos que riram da minha dor, pagariam de alguma forma. Comecei a montar um dossiê detalhado. Cada mentira, cada pessoa envolvida, cada evidência que consegui coletar. Era como montar um caso criminal, com a diferença de que eu seria juíza, júri e carrasco.
47 dias depois daquela primeira descoberta no motel, meu plano estava completo. Cada detalhe pensado, cada movimento calculado. Não seria uma vingança impulsiva, movida pela emoção do momento. Seria algo frio, meticuloso, devastador. Algo que deixaria marcas permanentes na vida de todos os envolvidos. A data escolhida não foi por acaso. Seria o aniversário de Bianca. O dia em que ela esperava ser celebrada, mimada, admirada. O dia que se transformaria no marco de sua queda. O aniversário de Bianca caiu num sábado, perfeito para o que eu havia planejado. Nas semanas anteriores, convenci Rafael a organizar uma festa surpresa para ela. Ele hesitou no início, provavelmente temendo que seu comportamento pudesse entregar o caso dos dois. Seria estranho você organizar algo tão grande para minha irmã, não acha? Questionou, testando minha reação. Estranho? Por quê? Ela é praticamente da família. Quero que esse aniversário seja inesquecível para ela. Ela merece. Ele não percebeu o duplo sentido nas minhas palavras. Como poderia? O Rafael, que me conhecia há 5 anos, jamais imaginaria que a doce e compreensiva Mariana seria capaz de planejar uma vingança tão elaborada. Convidei todos, colegas de trabalho dele, amigas dela, nossos familiares, até mesmo aquelas amigas que sabiam do caso e nunca me contaram. Queria testemunhas, muitas testemunhas. Na semana da festa, sugeri a Rafael que comprássemos um presente especial para Bianca. Algo que mostrasse quanto ela significava para nós. O que você acha de um relógio? Aquele modelo que ela comentou no shopping mês passado? Sugeri, sabendo exatamente que relógio era aquele. Um Rolex delicado, feminino, caríssimo. O mesmo modelo que encontrei nas mensagens entre eles, quando Rafael prometeu comprá-lo com o dinheiro que estávamos economizando para nossa casa. Acho uma boa ideia, respondeu, visivelmente desconfortável. Vamos dividir o valor. Afinal, é um presente de nós dois, concluí com um sorriso. O relógio custou quase 2 meses do meu salário. Não me importei. Era um investimento necessário para o plano. Pedi para que fosse embrulhado numa caixa especial com um compartimento secreto. Nesse compartimento coloquei um pendrive. Na manhã do aniversário, acordei cedo. Preparei um café da manhã especial para Bianca. Ovos mexidos, torradas francesas, café fresco, suco natural. Seu favorito. Coloquei numa bandeja decorada e levei para seu quarto. Feliz aniversário, maninha, disse, abraçando-a com todo o carinho que consegui fingir. Mari, não precisava. Claro que precisava. Hoje é seu dia especial. Enquanto ela comia, sentei na beira da cama e conversamos como nos velhos tempos. Perguntei sobre seus planos, sobre seus sonhos, sobre o que esperava para o próximo ano de vida. Ela respondeu animada, sem saber que eu conhecia seus verdadeiros planos. Planos que incluíam roubar meu namorado e meu dinheiro. Tenho uma surpresa para você mais tarde. Comentei despretensiosamente. Sério? O quê? Se eu contar, não seria surpresa. Durante o dia, Rafael e eu finalizamos os preparativos para a festa. Balões, flores, comida, bebida. Tudo meticulosamente organizado. Até contratei um fotógrafo profissional, alegando que queria documentar cada momento daquela noite especial. No início da noite, enquanto os convidados começavam a chegar, vesti-me com cuidado especial. Um vestido vermelho, justo, revelador, porém elegante. Não era meu estilo habitual, mas queria estar deslumbrante. Queria que todos os olhos estivessem em mim quando o momento chegasse. Bianca chegou às 9, trazida por uma amiga que estava no esquema. Seu rosto, ao ver todos gritando "surpresa", foi genuinamente chocado. Não porque não esperava uma festa, mas porque não esperava que eu fosse a responsável por organizá-la. A celebração começou tranquila. Música, conversas, drinks. Observei de longe como Rafael e Bianca evitavam ficar muito próximos, como trocavam olhares furtivos, como pareciam nervosos com minha súbita generosidade. Às 11 em ponto, pedi a atenção de todos. Era a hora do discurso. O momento que eu havia ensaiado dezenas de vezes no espelho. Quero agradecer a presença de todos nesta noite tão especial. Comecei, taça de champanhe na mão.
Estamos aqui para celebrar não apenas mais um ano de vida da minha querida irmã Bianca, mas também para celebrar o amor. Vi Rafael empalidecer no canto da sala. Bianca congelou perto da mesa de doces. O amor é algo poderoso, não é mesmo? Nos faz fazer loucuras, nos transforma, nos cega para coisas que deveríamos ver. A sala ficou silenciosa. Todos atentos às minhas palavras. Minha irmã e eu sempre fomos muito próximas. Crescemos juntas, enfrentamos desafios juntas, compartilhamos segredos, sonhos, decepções. E há 5 anos, quando conheci Rafael, achei que nossa família estava completa. Tomei um gole de champanhe, prolongando deliberadamente o suspense. Mas a vida nos surpreende, às vezes de formas que jamais imaginaríamos. Fiz um sinal para o fotógrafo que havia contratado. Ele não era apenas um fotógrafo, era também técnico de audiovisual. Imediatamente, a parede da sala se iluminou com a projeção de imagens. As primeiras eram inocentes. Fotos nossas, os 3 juntos, sorridentes, felizes. Uma família. Então, lentamente, a apresentação mudou. Surgiram capturas de tela das mensagens entre eles. Fotos deles juntos em lugares onde supostamente estariam sozinhos. Trechos dos áudios onde riam de mim, onde planejavam me enganar. A sala explodiu em murmúrios chocados. Vi alguns convidados levantarem, desconfortáveis. Outros pegaram seus celulares, provavelmente gravando tudo para a posteridade. Descobri há exatos 47 dias que meu namorado e minha irmã estão tendo um caso há quase 1 ano. Continuei, com uma calma que surpreendeu até a mim mesma. Descobri que as 2 pessoas que eu mais amava no mundo estavam me traindo, me enganando, rindo de mim pelas minhas costas. Rafael deu um passo à frente, mãos erguidas em um gesto de súplica. Mari, podemos conversar em particular? Isso não é... Não é o que, Rafael? Não é o que parece? Sugiro que assista com atenção. Tenho certeza que vai reconhecer sua própria voz. A projeção mostrou mais imagens. Agora, era o vídeo dele entrando no motel com Bianca. A data claramente visível no canto inferior. O dia em que ele disse estar em uma reunião em outra cidade. Bianca começou a chorar. Não era o choro de arrependimento ou vergonha. Era o choro de quem foi pega, de quem vê seus planos desmoronarem diante dos olhos. Mari, eu posso explicar, tentou dizer entre soluços. Explicar o que exatamente? Como dormia com meu namorado enquanto morava sob meu teto? Como planejavam pegar meu dinheiro e fugir juntos? Como riam de mim, me chamando de idiota, ingênua, cega? Virei-me para os convidados, muitos deles com expressões horrorizadas. Alguns de vocês sabiam. Fingiram ser meus amigos enquanto comentavam pelas costas sobre a idiota que estava sendo traída pela própria irmã. Não se preocupem, sei exatamente quem são. E também tenho algo especial reservado para vocês. Voltei-me novamente para Bianca e Rafael. Mas hoje não é sobre vocês. É sobre mim. Sobre como decidi que não seria mais uma vítima em uma história triste de traição. Hoje marca o início da minha nova vida. Uma vida sem mentiras, sem traições, sem falsos amores. Peguei a caixa do presente que havia comprado para Bianca. O relógio caríssimo que Rafael havia prometido a ela. Este é meu presente para você, maninha. Espero que aprecie tanto quanto apreciou tomar o que era meu. Bianca pegou a caixa com mãos trêmulas. Quando abriu e viu o Rolex, pareceu momentaneamente confusa. Não entendeu o significado daquele presente após a exposição pública. Tem um compartimento secreto. Indiquei. Abra. Ela encontrou o pequeno botão lateral e o compartimento se abriu, revelando o pendrive. Neste pendrive estão todas as provas que mostrei aqui hoje, e muito mais. Cópias foram enviadas para nossos pais em Portugal, para seus chefes no trabalho, para todos os nossos familiares. Também há uma cópia com meu advogado, junto com documentos detalhando como vocês planejavam me fraudar financeiramente. A sala estava em absoluto silêncio agora. O choque era palpável. Rafael, suas coisas já foram removidas do nosso apartamento. Seus pertences estão no depósito do prédio. Suas chaves não funcionam mais. O carro que está no seu nome, mas que pagamos juntos, tem uma surpresa no porta-malas. Sugiro que verifique antes de dirigir. Rafael parecia um fantasma. Toda a cor havia deixado seu rosto.
Bianca, você tem exatamente 3 dias para retirar suas coisas da minha casa. Depois disso, tudo será doado. E não pode levar nada que compramos juntas. Apenas o que é comprovadamente seu. Olhei ao redor, para os rostos chocados, para os olhares de pena, de surpresa, de admiração velada. A festa acabou para mim, mas sintam-se à vontade para continuar celebrando. Afinal, ainda é um aniversário. E tenho certeza que os aniversários futuros serão inesquecíveis depois de hoje. Peguei minha bolsa e caminhei em direção à porta. Ao passar por Rafael, parei brevemente. Esqueci de mencionar. Liguei para seu chefe hoje cedo. Contei sobre como você falsificou relatórios de despesas para justificar suas viagens de negócio. Ele pareceu bastante interessado em revisar os registros financeiros da empresa. Saí daquela casa sem olhar para trás, ao som de aplausos espontâneos de alguns convidados. A sensação de libertação era indescritível. Nos dias que se seguiram, a tempestade que provoquei atingiu proporções que nem mesmo eu havia previsto. Rafael realmente perdeu o emprego após a auditoria interna descobrir não apenas as falsificações relacionadas às falsas viagens, mas também outros desvios menores que ele vinha fazendo ao longo dos anos. Bianca foi praticamente exilada de nosso círculo social. Ninguém queria ser associado a alguém capaz de trair a própria irmã. Suas amigas, as mesmas que sabiam do caso e nunca me contaram, agora mantinham distância, temendo que sua própria reputação fosse manchada por associação. Nossos pais, quando receberam todas as provas em Portugal, ficaram devastados. Minha mãe ligou chorando, pedindo perdão por não ter percebido o que estava acontecendo. Meu pai, homem de poucas palavras, simplesmente disse: "Agora você só tem a nós como família. Bianca não é mais nossa filha." Aquilo doeu. Não era exatamente o que eu queria. Expor a traição, sim. Destruir nossas relações familiares para sempre, não. Mas era tarde demais para voltar atrás. As engrenagens que coloquei em movimento não podiam mais ser paradas. Uma semana após a festa, recebi uma carta de Bianca. Dentro, o Rolex que havia dado a ela, junto com um pedido de desculpas de 10 páginas. Palavras vazias, tentativas desesperadas de justificar o injustificável. No final, ela implorava por perdão. Dizia que havia percebido o erro terrível que cometera, que sentia minha falta, que queria reconstruir nossa relação. Joguei a carta fora sem terminar de ler. O relógio, guardei. Não para usar, nem para vender, mas como lembrança do dia em que recuperei meu poder. Rafael tentou me contatar diversas vezes. Ligações, mensagens, e-mails. Em uma ocasião, apareceu bêbado na porta do meu apartamento, implorando por uma chance de explicar. Chamei a polícia e registrei uma ordem de restrição contra ele. O que nenhum dos dois sabia é que minha vingança ainda não havia terminado. A exposição pública foi apenas o primeiro ato. Eu tinha mais cartas na manga, mais golpes planejados, mais consequências a serem entregues. Enquanto assistia de longe o caos que havia provocado na vida deles, comecei a me reconstruir. Voltei a frequentar a academia, a sair com amigos leais, a focar na minha carreira. Comecei terapia, não porque me arrependia do que havia feito, mas porque precisava processar a traição, a dor, a transformação que havia passado. Meu terapeuta me perguntou certa vez se a vingança havia me trazido paz. Respondi com sinceridade: não trouxe paz, trouxe justiça. E às vezes, justiça é tudo o que precisamos para começar de novo. 3 meses após a festa de aniversário, encontrei Rafael por acaso num café. Ele estava abatido, visivelmente mais magro, com olheiras profundas. Quando me viu, congelou. Parecia esperar gritos, acusações, mais exposição pública. Em vez disso, sorri educadamente e continuei meu caminho. Aquele breve momento disse tudo. Eu havia seguido em frente. Ele ainda estava preso nas consequências de suas escolhas. Bianca eventualmente se mudou para outra cidade. Pelo que soube através de conhecidos comuns, conseguiu um emprego modesto e tentava reconstruir sua vida longe do escândalo. De vez em quando, ainda enviava mensagens, tentando restabelecer algum tipo de contato. Nunca respondi. As amigas que sabiam e nunca me contaram, tentaram se reaproximar, alegando que não queriam se meter, que não tinham certeza, que temiam me magoar. Bloqueei todas.
Não por raiva, mas porque finalmente havia aprendido a ter padrões mais altos para as pessoas que permitia na minha vida. 6 meses depois da exposição pública, recebi uma proposta de emprego em outro estado. Um hospital renomado, salário excelente, oportunidade de crescimento. Era exatamente o que eu precisava. Um novo começo, longe das memórias, longe dos lugares que me lembravam deles. Na véspera da minha partida, recebi um envelope anônimo em casa. Dentro, uma foto antiga de nós 3. Eu, Rafael e Bianca. Sorridentes, abraçados em tempos mais simples. Atrás da foto, 2 palavras escritas à mão. Me perdoa? Não havia assinatura, mas reconheci a caligrafia de Bianca. Por um breve momento, senti uma pontada de nostalgia, de dúvida. Será que havia ido longe demais? Será que o perdão seria possível algum dia? Guardei a foto na gaveta e fechei a última mala. Algumas perguntas não precisam de resposta imediata. Algumas feridas levam mais tempo para cicatrizar. Algumas histórias não têm um final limpo e arrumado. O que eu sabia com certeza é que aquela Mariana ingênua, confiante demais, que acreditava cegamente nas pessoas que amava, já não existia mais. Em seu lugar, havia uma mulher mais forte, mais cautelosa, mais sábia. Uma mulher que aprendeu da maneira mais dura que, às vezes, as pessoas que deveriam nos proteger são as que mais podem nos ferir. E que, quando isso acontece, não há problema em lutar com todas as armas para proteger a si mesma. Se você assistiu até aqui, comente vingança e deixe seu like. O novo estado, a nova cidade, o novo trabalho. Tudo representava um recomeço necessário. Escolhi São Paulo deliberadamente. Grande o suficiente para me perder na multidão. Distante o suficiente para dificultar qualquer tentativa de contato indesejado. Aluguei um apartamento em um bairro tranquilo, longe do centro caótico. Não era luxuoso, mas tinha personalidade. Janelas grandes, piso de madeira, um pequeno terraço onde instalei uma mini horta. Um lugar só meu, sem memórias compartilhadas, sem fantasmas do passado espreitando pelos cantos. Meus primeiros meses no hospital foram intensos. Mergulhei no trabalho como forma de terapia, aceitando plantões extras, voluntariando-me para procedimentos complexos, estudando novas técnicas. Meus colegas me viam como dedicada, ambiciosa. Não sabiam que era apenas minha forma de manter a mente ocupada, de não pensar no que havia deixado para trás. À noite, quando finalmente chegava em casa exausta, ainda me pegava olhando instintivamente para o celular, esperando mensagens que não viriam mais. Antigos hábitos são difíceis de quebrar. Parte de mim ainda esperava ver o nome de Rafael piscando na tela, ou uma ligação de Bianca. Mas o silêncio digital era reconfortante à sua maneira. Era a prova de que minha estratégia havia funcionado, que o corte havia sido limpo. Em meu novo círculo social, evitei falar sobre meu passado. Quando perguntavam sobre família, dava respostas vagas. Meus pais moram em Portugal, ou cresci no interior. Nada sobre irmãs traidoras ou relacionamentos destrutivos. Aos poucos, construí uma versão simplificada da minha história, uma onde eu era a protagonista solitária de uma jornada de autodescobrimento. Após 6 meses em São Paulo, recebi uma ligação inesperada. Era meu pai. Bianca está aqui em Portugal, disse ele sem rodeios. Apareceu na nossa porta há 2 dias, com 2 malas e os olhos inchados de chorar. Meu coração acelerou. Não esperava aquela reviravolta. O que ela quer? Diz que veio tentar reconstruir a família, que percebeu seus erros, que não aguenta mais viver sem nosso perdão. Fiquei em silêncio, processando aquela informação. Meus pais haviam cortado relações com Bianca após descobrirem a traição. Aquela era uma jogada desesperada da parte dela. E vocês? O que pensam disso? Sua mãe está abalada. Vê-la assim, destruída, implorando. É difícil para uma mãe. Quanto a mim, disse que só a receberia de volta em nossas vidas se você estivesse de acordo. Mais um silêncio. A decisão agora estava em minhas mãos. Seria eu a vilã da história se negasse a meus pais a reconciliação com a filha? Preciso pensar. Respondi finalmente. Não estou pronta para perdoar, pai. Talvez nunca esteja. Entendo, filha. Não há pressa. Desliguei o telefone e fiquei olhando pela janela por horas, vendo a cidade se iluminar enquanto o sol se punha.
Bianca havia feito sua jogada. Estrategicamente, indo direto aos nossos pais, sabendo que seria mais difícil para mim manter a postura intransigente se eles a aceitassem de volta. Naquela noite, recebi um e-mail dela. O primeiro contato direto em quase um ano. Mari, estou em Portugal com nossos pais. Sei que você provavelmente já sabe disso. Não vim aqui para forçar uma reconciliação entre nós. Vim porque precisava reconstruir alguma parte da minha vida e não tinha mais para onde ir. Perdi meu emprego novamente. Perdi meu apartamento. Perdi tudo. E mereço cada pedaço dessa perda. Não espero que você me perdoe. O que fiz é imperdoável. Só quero que saiba que não passa um dia sem que eu me arrependa profundamente. Não pelo que aconteceu depois, pelas consequências, mas pelo dano que causei a você. Pela confiança que traí. Pelo amor que joguei fora. Rafael e eu nos separamos 2 semanas depois daquela festa. Não por escolha, mas porque a culpa e as recriminações tornaram tudo insuportável. Descobri da pior maneira que uma relação construída sobre traição e mentiras não tem fundação sólida. Estou fazendo terapia, tentando entender por que fiz o que fiz. Por que trair a única pessoa que sempre esteve ao meu lado, que sempre cuidou de mim? Não há justificativa, apenas a dolorosa compreensão de que algo está quebrado dentro de mim. Não peço que me responda. Não peço que volte a falar comigo. Só queria que soubesse que, apesar de tudo, você continua sendo minha irmã. E que se algum dia decidir que podemos ao menos tentar conversar, estarei aqui. Com amor, que não mereço retribuição, Bianca. Li o e-mail 3 vezes. Procurei por manipulação nas entrelinhas, por tentativas veladas de me fazer sentir culpada. Não encontrei. Ou Bianca havia se tornado uma atriz excepcional, ou aquele era um genuíno pedido de desculpas, sem expectativas. Não respondi. Não estava pronta. Talvez nunca estivesse. 1 semana depois, recebi outro contato inesperado. Uma mensagem no LinkedIn, de todas as plataformas. Era Rafael. Mariana, sei que provavelmente não quer ouvir de mim. Tentei respeitar seu espaço este último ano. Foi o mínimo que poderia fazer. Só queria que soubesse que estou limpo há 8 meses. O alcoolismo que desenvolvi após nossa separação quase me matou. Internei-me voluntariamente numa clínica de reabilitação. Estou trabalhando num emprego modesto, mas honesto, começando do zero. Não espero perdão, nem segunda chance. Só queria dizer que você estava certa em cada palavra daquele discurso. Eu fui um monstro. Traí a melhor pessoa que já conheci. Perdi-me em mentiras que contei por tanto tempo que comecei a acreditar nelas. Se serve de algum consolo, pago por meus erros todos os dias quando acordo sozinho, quando vejo o que restou da minha vida, quando penso em tudo que joguei fora. Desejo sinceramente que você tenha encontrado a paz e a felicidade que merece. Que tenha encontrado alguém que a valorize como eu deveria ter feito. Rafael, mais uma mensagem aparentemente sincera. Mais um pedido de desculpas sem expectativas. Mais uma decisão a tomar. Responder ou ignorar. Optei por um meio termo. Uma breve resposta. Obrigada pela mensagem. Desejo que sua recuperação continue bem-sucedida. Formal, distante, mas não cruel. Era o máximo que conseguia oferecer naquele momento. Com o passar dos meses, as mensagens de Bianca continuaram chegando. Não eram intrusivas ou manipuladoras. Apenas atualizações sobre sua vida em Portugal, sobre nossos pais, sobre seu processo terapêutico. Eventualmente, comecei a responder com mensagens curtas. Não por perdão ou reconciliação, mas porque percebi que manter aquela raiva viva exigia uma energia que eu não queria mais gastar. No hospital, minha carreira decolava. Fui promovida a chefe do departamento de emergência. A mais jovem a ocupar o cargo na história da instituição. Meus colegas brindaram ao meu sucesso, orgulhosos, admirados. Nenhum deles sabia que eu havia chegado ali não apenas por talento e trabalho duro, mas porque havia transformado a dor em combustível. Em minha vida pessoal, mantive distância de relacionamentos sérios. Encontros casuais, algumas amizades próximas, mas nada que exigisse vulnerabilidade real. As paredes que construí ao redor do meu coração eram altas demais para qualquer um escalar, até conhecer Daniel.
Neurocirurgião transferido de um hospital no Rio de Janeiro. Olhos gentis, sorriso fácil, uma calma que parecia aplacar até meus momentos mais tempestuosos. Nos aproximamos lentamente, primeiro como colegas, depois como amigos. Ele respeitou meu ritmo, nunca pressionou, nunca exigiu mais do que eu estava pronta para dar. Em nossa terceira, não oficialmente um encontro saída, contei a ele sobre Rafael e Bianca, sobre a traição, sobre a vingança pública, sobre o ano de silêncio que se seguiu. Esperei ver julgamento em seus olhos, pela intensidade da minha reação, pela frieza da minha vingança. Em vez disso, vi compreensão. Você fez o que precisava fazer para se proteger, disse ele simplesmente. Ninguém tem o direito de julgar como lidamos com nossa própria dor. Aquela aceitação abriu algo em mim, uma pequena fissura nas paredes que havia erguido. Pela primeira vez em anos, permiti-me ser verdadeiramente vulnerável com alguém. Nossa relação evoluiu naturalmente, sem pressa, sem pressão, sem grandes declarações. Apenas dois adultos encontrando conforto e alegria na presença um do outro. Daniel nunca tentou apagar meu passado ou minimizar minha dor. Em vez disso, ajudou-me a integrá-la como parte da minha história, não como algo que me definia. 1 ano e meio após minha mudança para São Paulo, recebi um convite inesperado. Meus pais comemoravam 30 anos de casamento e planejavam uma pequena celebração em Portugal. Queremos nossas 2 filhas conosco, dizia o e-mail da minha mãe. Sei que é pedir muito, mas seria o melhor presente que poderíamos receber. A mensagem era clara. Bianca estaria lá. Seria nosso primeiro encontro desde aquela fatídica festa de aniversário. Discuti longamente com Daniel. Parte de mim queria ignorar o convite, manter a distância segura que havia estabelecido. Outra parte ansiava por ver meus pais, por tentar reconstruir alguma versão da família que um dia tivemos. O que você tem a perder? Perguntou Daniel. Se for insuportável, voltamos no próximo voo. Se for possível conviver civilizadamente, seus pais terão o aniversário que desejam. E se ela tentar se explicar? Se tentar justificar o que fez? Então você ouve e decide se acredita ou não, se aceita ou não. O poder está nas suas mãos, Mari. Sempre esteve. Comprei as passagens naquela mesma noite. Daniel viria comigo, meu apoio, minha âncora, minha conexão com a vida que havia construído longe daquele passado doloroso. Na semana anterior à viagem, recebi uma mensagem direta de Bianca. Sei do convite dos nossos pais. Quero que saiba que respeitarei completamente seus limites. Se preferir que eu não vá, basta dizer. Se quiser horários separados para visitá-los, podemos organizar. Seus sentimentos vêm em primeiro lugar. Era a primeira vez que ela explicitamente colocava minhas necessidades acima das dela. Um pequeno gesto, talvez, mas significativo. Respondi brevemente. Podemos tentar conviver civilizadamente por alguns dias. Por eles. O voo para Portugal foi longo e silencioso. Daniel segurou minha mão nos momentos de turbulência, tanto literal quanto emocional. Quando pousamos em Lisboa, senti um nó no estômago. Estava realmente pronta para encarar Bianca novamente? Meus pais nos receberam no aeroporto com abraços apertados e olhos marejados. Envelheceram desde a última vez que os vi. Mais rugas, mais cabelos brancos, mais fragilidade em seus movimentos. O tempo não parava por causa dos nossos dramas pessoais. Bianca está na casa, informou minha mãe, enquanto dirigíamos para a pequena vila costeira onde haviam se estabelecido. Está nervosa como uma adolescente antes do primeiro encontro. Sorri tensamente sem responder. Daniel apertou minha mão novamente, lembrando-me silenciosamente que não estava sozinha naquela jornada. Quando chegamos, vi Bianca esperando na varanda. Mais magra do que eu lembrava, cabelo mais curto, olhos mais velhos. Nossos olhares se encontraram brevemente antes que ela desviasse, claramente insegura sobre como proceder. Desci do carro lentamente, sentindo o peso daquele momento. 2 anos de separação, de dor, de raiva, de reconstrução. 2 anos desde que descobri a traição que destruiu minha confiança. 2 anos desde que transformei minha dor em uma vingança calculada e fria. Caminhei até a varanda. Bianca permaneceu imóvel, como se temesse que qualquer movimento pudesse quebrar aquele frágil momento. Olá, Bianca, disse finalmente,
estendendo a mão formalmente. Ela olhou para minha mão estendida, depois para meu rosto. Seus olhos se encheram de lágrimas. Mari, sua voz falhou. Houve um momento de hesitação. Um silêncio carregado de passado não resolvido, de dor ainda fresca, de possibilidades incertas. Então, em um movimento que surpreendeu a nós duas, baixei minha mão e dei um passo à frente. Vamos tentar. Por eles. Murmurei, indicando nossos pais que observavam a cena com ansiedade mal disfarçada. Não era perdão. Não era reconciliação. Era apenas um pequeno passo em direção a um futuro onde talvez pudéssemos existir no mesmo espaço sem que o passado envenenasse tudo. Aquela noite foi estranha, tensa, cheia de conversas superficiais e silêncios desconfortáveis. Daniel foi meu salva-vidas, preenchendo lacunas na conversa, fazendo perguntas sobre Portugal, sobre a vida dos meus pais, mantendo tudo em um território seguro e neutro. Na manhã seguinte, enquanto tomava café sozinha na varanda, Bianca apareceu. Sentou-se na cadeira ao lado, respeitando uma distância cautelosa. Posso falar com você? Realmente falar? Perguntou, os olhos fixos na xícara de café que segurava com ambas as mãos. Hesitei. Parte de mim queria dizer não, manter as paredes altas, a distância segura. Mas outra parte, uma parte que vinha crescendo silenciosamente nos últimos meses, estava cansada de carregar o peso daquela raiva. Diga. Bianca respirou fundo, como se reunisse coragem para o que viria a seguir. Primeiro, quero que saiba que não estou buscando justificativas. Não há justificativa para o que fiz. Traí sua confiança da pior maneira possível. Assenti, mantendo o rosto impassível. Ela continuou. Passei os últimos 2 anos tentando entender por que fiz aquilo, por que destruí nossa relação, nossa família, por um homem que no fim nem mesmo amava de verdade. Então por que fez? A pergunta escapou antes que eu pudesse contê-la. Inveja, respondeu ela, com uma honestidade que me surpreendeu. Inveja doentia, obsessiva, destrutiva. Desde que éramos crianças, você sempre foi a filha perfeita. Inteligente, dedicada, responsável. Eu era a problemática, a rebelde, a que nunca conseguia atingir as expectativas. Isso não é verdade. É sim, Mari. Nossos pais te admiravam. Meus professores sempre perguntavam por que eu não podia ser aplicada como minha irmã. Até nossos amigos em comum confiavam mais em você do que em mim. E eu odiava isso. Odiava viver eternamente à sua sombra. Suas palavras me atingiram como um soco. Nunca havia percebido que ela se sentia assim. Quando você começou a namorar Rafael, algo quebrou dentro de mim. Ele era perfeito, bonito, inteligente, bem-sucedido. E ele escolheu você, claro. Mais uma prova de que Mariana sempre vence, sempre consegue o melhor. Ela fez uma pausa, olhando para o horizonte, para o mar que se estendia além da varanda. No início, eu apenas flertava com ele. Era um jogo doentio, uma forma de provar para mim mesma que podia tirar algo seu se realmente quisesse. Não esperava que ele correspondesse. Quando aconteceu, foi como uma validação tóxica. Finalmente eu tinha vencido você em algo. Senti uma onda de náusea, não pela revelação em si, mas pela consciência de quão profundamente disfuncional nossa relação havia sido sem que eu percebesse. Por que continuou? Por que não parou quando viu que estava me destruindo? Por que me viciei na sensação, no segredo, na adrenalina, no poder que sentia? E porque, no fundo, queria que você descobrisse. Queria ver você quebrar. Como eu me sentia quebrada todos os dias vivendo à sua sombra. Lágrimas silenciosas escorriam pelo seu rosto agora. Não lágrimas de manipulação, mas de vergonha genuína. Quando você nos expôs naquela festa, parte de mim sentiu alívio. Como se finalmente pudesse parar de fingir, de mentir. Mas outra parte entrou em pânico, percebendo o que havia perdido. Não apenas você, mas a mim mesma. Me transformei em alguém que nem reconhecia mais. Ficamos em silêncio por alguns minutos. O som das ondas quebrando na praia próxima preenchendo o vazio entre nós. Rafael e eu terminamos 2 semanas depois. Continuou ela finalmente. A culpa, as recriminações mútuas, a consciência do que havíamos feito, era insuportável. Percebi que nunca o amei realmente.
Amava o que ele representava. A possibilidade de finalmente ter algo que era seu. Algo que provava meu valor. E agora? Perguntei. Minha voz mais suave do que pretendia. O que quer de mim agora, Bianca? Nada que você não queira dar. Se quiser que eu desapareça da sua vida para sempre, farei isso. Se quiser que mantenhamos apenas uma relação cordial pelos nossos pais, aceitarei. Não estou em posição de exigir nada. Ela hesitou, depois continuou. Mas se um dia, talvez, você puder considerar a possibilidade de tentar reconstruir algum tipo de relação, eu passaria o resto da minha vida tentando ser digna dessa chance. Olhei para minha irmã. Realmente olhei. Pela primeira vez em anos. Vi o arrependimento sincero em seus olhos, a dor autêntica, o desespero por redenção. Vi também a menina com quem cresci, com quem compartilhei segredos, medos, sonhos. Não sei se consigo perdoar, disse finalmente. Não sei se algum dia confiarei em você novamente. Eu entendo, mas podemos tentar algo. Não sei o que ainda. Talvez começar como estranhas e ver onde chegamos. Um pequeno sorriso apareceu no rosto dela. Não de triunfo ou alívio, mas de gratidão humilde. É mais do que mereço. Obrigada, Mari. Naquela tarde caminhamos pela praia. Não como irmãs reconciliadas, mas como duas pessoas tentando entender se havia algum caminho possível para um futuro compartilhado. Falamos sobre coisas neutras. Seu trabalho em uma galeria de arte local, minha promoção no hospital, o novo hobby de nosso pai na aposentadoria. Pequenos passos, território seguro. Daniel observava de longe, respeitando meu espaço, mas sempre presente se eu precisasse. Quando voltamos para casa, ele perguntou como havia sido. Estranho, respondi honestamente. Como falar com uma versão da minha irmã que nunca conheci realmente. E isso é bom ou ruim? Não sei ainda, mas é algo. Um começo, talvez. Aquela noite, durante o jantar de aniversário dos meus pais, fizemos um brinde. À família, às segundas chances, aos novos começos. Não era perfeito, não era completo, mas era um passo além do abismo que havia nos separado. Quando retornamos a São Paulo, mantive contato esporádico com Bianca. Mensagens curtas, fotos ocasionais, uma ligação de aniversário. Pequenas pontes sendo reconstruídas sobre águas ainda turbulentas. 6 meses depois, recebi um e-mail de Rafael. Não era uma tentativa de reconciliação romântica, mas um pedido simples. Ele queria me encontrar uma última vez, para um fechamento adequado. Discuti com Daniel, que havia se tornado meu porto seguro, meu conselheiro mais confiável. Acho que deveria ir, disse ele. Não por ele, mas por você. Para encerrar esse capítulo definitivamente, concordei em um encontro público, um café no centro da cidade. Quando cheguei, Rafael já estava lá. Mais magro, cabelo curto, olhos claros e sóbrios. Vestido simplesmente sem os acessórios caros que antes eram sua marca registrada. Obrigado por vir, disse ele, sem tentar um abraço ou qualquer contato físico. Significa muito. O que quer, Rafael? Dizer pessoalmente o que venho tentando dizer há 2 anos. Que sinto muito. Que o que fiz foi imperdoável. Que você merecia muito mais do que eu jamais poderia oferecer. Assenti, sem interrompê-lo. Também queria que soubesse que estou bem agora. Sóbrio há 1 ano e 2 meses. Trabalhando como voluntário ajudando outros alcoólatras. Encontrei um propósito em ajudar pessoas que passaram pelo mesmo inferno que criei para mim mesmo. Estou feliz por você, disse. E surpreendi-me ao perceber que era verdade. E queria agradecer. Agradecer? Sim. Sua exposição pública foi brutal, mas necessária. Foi o choque que precisava para enxergar a pessoa terrível em que havia me transformado. Se tivesse apenas terminado comigo, provavelmente teria continuado o mesmo homem arrogante e mentiroso, destruindo outras vidas pelo caminho. Aquilo me pegou desprevenida. Nunca havia considerado que minha vingança poderia ter um efeito positivo para alguém além de mim. Você está realmente melhor? Estou. Não perfeito. Nunca serei. Mas melhor a cada dia. Ele hesitou, depois continuou. Conheci alguém. Uma mulher do meu grupo de apoio. Estamos juntos há 4 meses. Dessa vez, estou tentando fazer tudo diferente. Honestidade total. Sem mentiras, sem segredos.
Fico feliz por você, repeti, e desta vez sorri levemente. E você? Bianca mencionou que estava com alguém. Daniel, neurocirurgião. Estamos morando juntos há 3 meses. Ele deve ser um homem excepcional para ter conquistado sua confiança depois de mim. Ele é. Ficamos em silêncio por alguns momentos, bebendo nossos cafés, absorvendo a estranheza daquele encontro. 2 ex-amantes, agora praticamente estranhos, conectados apenas por memórias dolorosas e um estranho senso de conclusão. Há mais uma coisa, disse Rafael, retirando um envelope do bolso. Aqui está o dinheiro que retirei da nossa conta conjunta antes de você a fechar. Com juros. Sei que provavelmente não precisa, mas é uma questão de princípio para mim. De fazer as pazes com meu passado. Peguei o envelope sem abrir. Obrigada. Não pelo dinheiro, mas pelo gesto. Nos despedimos com um breve aperto de mão. Sem drama, sem lágrimas, sem recriminações. Apenas 2 adultos reconhecendo os erros do passado e seguindo em frente. Enquanto caminhava de volta para o estacionamento, senti um peso deixando meus ombros. Um peso que nem sabia que ainda carregava. A raiva, o ressentimento, a necessidade de vingança. Tudo havia se transformado em algo diferente. Não exatamente perdão, mas aceitação. Compreensão de que aquela traição, por mais dolorosa que tenha sido, me transformou na pessoa que sou hoje. Uma pessoa mais forte, mais sábia, mais capaz de reconhecer seu próprio valor. 3 meses depois, Daniel me pediu em casamento. Não de forma tradicional, com anel e joelho no chão, mas durante uma conversa sincera sobre nosso futuro. Quero construir uma vida com você, disse simplesmente. Em qualquer formato que faça sentido para nós. Aceitei não porque precisava de um homem para me completar, mas porque queria compartilhar minha vida com alguém que me via integralmente, com todas as cicatrizes, todas as imperfeições, toda a força que havia conquistado. Enviamos convites para um pequeno grupo. Meus pais, alguns amigos próximos, colegas de trabalho, e após muita reflexão, para Bianca. Não como madrinha ou parte central da cerimônia, mas como um reconhecimento de que estávamos, lentamente, construindo algo novo a partir das ruínas do passado. Na semana antes do casamento, recebi uma mensagem inesperada, de Rafael. Soube do seu casamento através de Bianca. Queria apenas desejar toda a felicidade do mundo. Você merece. Respondi com um simples obrigada, sem ressentimento, sem amargura. No dia da cerimônia, quando caminhei até Daniel, vendo seu sorriso, sentindo a presença calorosa dos poucos convidados que realmente importavam, percebi que havia alcançado algo que parecia impossível 2 anos antes. Paz. Não uma paz perfeita, sem cicatrizes ou memórias dolorosas, mas uma paz real, construída através do fogo da traição, da vingança, do perdão relutante, da reconstrução paciente. Bianca estava lá, sentada ao lado dos nossos pais, sorrindo timidamente. Nosso relacionamento ainda era frágil, ainda em reconstrução, mas já não era definido apenas pela traição. Havia novas memórias sendo formadas, novas conversas, nova compreensão mútua. Durante a recepção, ela se aproximou com um pequeno pacote nas mãos. Não é bem um presente de casamento, explicou nervosa. É algo que achei recentemente, enquanto arrumava algumas caixas antigas na casa dos nossos pais. Abri o pacote com curiosidade. Dentro havia um caderno desgastado, uma espécie de diário. Reconheci imediatamente minha própria caligrafia infantil. Seu diário dos 12 anos, disse Bianca. Lembra? Você escrevia todos os dias com tanto compromisso. Na época eu morria de inveja da sua disciplina. Folheei as páginas amareladas, encontrando relatos de meus primeiros amores, de brigas com amigos, de sonhos para o futuro. E para minha surpresa, várias entradas sobre Bianca. Sobre como admirava sua coragem, sua autenticidade, sua capacidade de ser ela mesma, sem se importar com a opinião dos outros. Nunca soube que você me via assim, comentou Bianca, observando minha reação. Nem eu, respondi honestamente. Acho que ambas tínhamos uma versão distorcida uma da outra. Acredita que podemos algum dia deixar isso para trás? Realmente para trás? Olhei para Daniel, conversando animadamente com meu pai do outro lado do salão.
Para meus novos amigos, minha nova vida, meu novo eu. Depois, de volta para Bianca, com seus olhos esperançosos e vulneráveis. Acho que já começamos, respondi, fechando o diário e guardando-o com cuidado. Um passo de cada vez. Naquela noite, dançando com Daniel, sentindo seu abraço firme e reconfortante, tive um momento de clareza cristalina. A traição que sofri não havia me destruído. Havia me transformado. A vingança que planejei com tanto cuidado não havia sido o fim da história, mas apenas um capítulo necessário. E agora, estava escrevendo um novo capítulo. Um onde eu definia os termos, escolhia os personagens, determinava o ritmo. Um capítulo onde finalmente era a protagonista da minha própria história, não como vítima, não como vingadora, mas como mulher completa, complexa, em constante evolução. 3 anos se passaram desde então. Daniel e eu construímos uma vida juntos que nunca imaginei ser possível. Uma vida baseada em confiança genuína, em comunicação honesta, em amor que não exige perfeição, apenas autenticidade. Bianca e eu continuamos reconstruindo nossa relação, lentamente, cautelosamente, com ocasionais recaídas em velhas mágoas, mas sempre voltando ao caminho. Ela agora dirige sua própria pequena galeria de arte em Lisboa, focada em artistas que exploram temas de trauma e cura. Rafael mantém-se sóbrio, dedicado ao trabalho voluntário, construindo uma nova vida com sua companheira. Ocasionalmente, recebo uma breve mensagem, nunca invasiva, nunca nostálgica, apenas um lembrete gentil de que mesmo as histórias mais dolorosas podem ter um final digno. E eu? Continuo meu trabalho no hospital, agora liderando um departamento inteiro. Daniel e eu conversamos sobre filhos, sobre o futuro, sobre possibilidades que antes pareciam fora de alcance. Às vezes, quando olho para trás, para aquela noite no estacionamento do motel, para aquele momento devastador de descoberta, sinto como se estivesse olhando para outra pessoa, uma versão de mim que não conhecia sua própria força, que não imaginava que poderia sobreviver àquela dor, muito menos transformá-la em algo construtivo. E se pudesse voltar no tempo e falar com aquela Mariana destruída, diria apenas isto: a traição não é o fim da sua história. É dolorosa, é devastadora, mas é apenas um capítulo. Um capítulo que você pode escolher como terminar. Um capítulo que pode ser o catalisador para uma versão mais forte, mais autêntica, mais completa de você mesma. Aquela noite no motel foi o momento mais sombrio da minha vida, mas olhando agora, percebo que também foi o início de minha verdadeira jornada. A jornada de descobrir quem realmente sou, além das expectativas dos outros, além das traições, além das máscaras que usava sem perceber. Uma jornada que continua até hoje, mais rica, mais profunda, mais significativa do que jamais poderia imaginar naquela noite quando meu mundo desabou. E isso, no final das contas, talvez seja a maior vingança de todas. Não apenas sobreviver à traição, mas florescer apesar dela. Não apenas seguir em frente, mas encontrar um caminho melhor do que aquele que foi interrompido. Um caminho escolhido conscientemente, construído pacientemente e valorizado profundamente. Não porque foi fácil conquistá-lo, mas precisamente porque não foi. Se você assistiu até aqui, deixe seu like no vídeo, se inscreva e ative o sininho para não perder relatos novos, compartilhe e comente o que achou. Obrigado por assistir até aqui. Até o próximo relato. 5 anos se passaram desde aquela primeira noite no estacionamento do motel. 5 anos desde que vi Rafael e Bianca juntos, traindo não apenas meu amor, mas minha confiança absoluta. 5 anos desde que decidi transformar minha dor em algo frio, calculado e devastador. Hoje, nossa história parece pertencer a outra vida. Daniel e eu temos uma filha de 2 anos, Helena. Seus olhos curiosos e seu riso fácil são diários lembretes de como a vida pode se transformar, se reinventar, seguir caminhos inesperados. Bianca voltou para o Brasil no ano passado. Abriu uma filial de sua galeria em São Paulo e nos visitamos com regularidade. Nossa relação nunca recuperou a intimidade de antes. Há feridas que deixam cicatrizes permanentes. Mas encontramos um novo equilíbrio, uma nova forma de sermos irmãs. Quanto a Rafael,
Soube através de conhecidos comuns que se casou com a mulher que conheceu no grupo de apoio. Mudou-se para o interior, longe da vida corporativa que antes definia sua identidade. Dizem que está feliz, equilibrado. Espero sinceramente que seja verdade. Ocasionalmente, quando encontro alguém do nosso antigo círculo social, percebo olhares curiosos, conversas que diminuem quando me aproximo. Mesmo após tanto tempo, nossa história ainda é contada em sussurros. Ainda provoca fascínio e especulação. A traição da irmã. A vingança pública. O desfecho inesperado. Não me incomodo mais. Deixei de me preocupar com o que outros pensam quando entendi que ninguém jamais conhecerá a verdade completa. Ninguém, além de mim, sabe como foi estar naquele estacionamento, sentindo meu mundo desabar. Ninguém compreende realmente a transformação interna que se seguiu. Há uma semana, recebi um convite inusitado. Uma conferência sobre trauma e resiliência, em um hospital universitário. Querem que eu fale sobre minha experiência como médica, lidando com situações de crise. A ironia não me escapa. Falar sobre resiliência quando minha própria história é um estudo de caso sobre o tema. Aceitei o convite. Não para expor minha vida pessoal, mas porque acredito genuinamente que nossas cicatrizes podem servir a um propósito maior quando compartilhadas com honestidade. Na manhã da conferência, enquanto revisava minhas anotações, recebi uma mensagem inesperada. De Rafael. Vi seu nome na programação da conferência hoje. Estarei na plateia. Apenas queria que soubesse. Meu coração acelerou levemente. Não por medo ou raiva, mas pela estranheza daquele fechamento de círculo. O homem que me traiu da pior forma possível agora viria me ouvir falar sobre resiliência. Decidi não responder. Não por hostilidade, mas porque algumas histórias não precisam de novos capítulos. Algumas histórias podem simplesmente terminar, incompletamente perfeitas em sua imperfeição. No palco, diante de centenas de profissionais de saúde, falei sobre crises, sobre momentos decisivos, sobre como nossas escolhas nos definem mais do que as circunstâncias que enfrentamos. Não mencionei minha história pessoal diretamente, mas ela estava lá, entrelaçada em cada palavra, em cada reflexão. Às vezes, concluí, precisamos ser completamente quebrados para descobrir do que realmente somos feitos. É nas rachaduras que a luz entra, como diz o poeta. É nas fissuras que encontramos partes de nós que nunca soubemos que existiam. Após os aplausos, durante a sessão de perguntas, notei Rafael no fundo do auditório. Nossos olhares se cruzaram brevemente. Não havia mais dor naquele encontro silencioso. Não havia ressentimento. Apenas um reconhecimento mútuo de que ambos sobrevivemos ao fogo e emergimos diferentes. Talvez melhores, certamente mais sábios. Mais tarde, no estacionamento, ele apareceu a alguns metros de distância, respeitoso, sem invadir meu espaço. Foi uma palestra brilhante, disse simplesmente. Obrigada por vir. Não sabia se deveria me aproximar. Está tudo bem, Rafael. De verdade. Ele assentiu, parecendo aliviado. Soube que tem uma filha agora. Helena, 2 anos. Parece que ambos encontramos nosso caminho então. Sim. Caminhos diferentes do que imaginávamos, mas talvez melhores do que merecíamos. Ele sorriu levemente. Sempre soube que você encontraria uma forma de transformar até mesmo aquele desastre em algo significativo. Sempre foi mais forte do que todos nós. Não respondi, mas senti uma estranha paz naquele reconhecimento. Você ainda se comunica com Bianca? Perguntou ele, hesitante. Sim. Estamos bem. Nunca será como antes, mas estamos bem. Me alegro com isso. Verdadeiramente. Ficamos em silêncio por alguns instantes. 2 estranhos conectados por memórias intensas demais para serem completamente esquecidas, mas distantes o suficiente para não mais ferirem. Preciso ir, disse, indicando meu carro. Helena me espera para o jantar. Claro. Apenas queria dizer olá. E... Ele hesitou. Agradecer. Agradecer? Sua vingança foi a melhor coisa que poderia ter acontecido comigo. Me forçou a encarar quem eu realmente era. Sem aquela exposição pública, provavelmente continuaria sendo o mesmo homem desprezível, causando dor a todos ao meu redor. Sorri, não com satisfação ou triunfo,
mas com a compreensão tranquila de que às vezes até mesmo nossas ações mais sombrias podem servir a um propósito maior. Adeus, Rafael. Adeus, Mariana. Dirigindo para casa, para minha família, para a vida que construí das cinzas da traição, refleti sobre como nossa história havia terminado de forma tão diferente do que imaginei naquele estacionamento de motel 5 anos atrás. Naquela noite, sonhava com destruição, com punição, com justiça fria e implacável. Queria vê-lo sofrer como eu sofria. Queria que sentissem cada grama da dor que me causaram. E por um tempo, consegui exatamente isso. Minha vingança foi meticulosa, devastadora, completa. Os expus, os humilhei, destruí suas reputações, seus empregos, seus planos. Mas o verdadeiro final, aquela última cartada que ninguém esperava, foi algo que não planejei, não previ, não poderia ter imaginado naqueles dias sombrios de planejamento vingativo. O perdão. Não um perdão ingênuo ou apressado. Não um esquecimento artificial de feridas ainda abertas, mas um perdão gradual, honesto, duramente conquistado. Um perdão que não apaga o passado, mas permite que ele se integre à nossa história sem defini-la completamente. Aquela última cartada não foi mais um golpe destrutivo contra eles. Foi um presente libertador para mim mesma. Ao chegar em casa, encontrei Daniel brincando com Helena na sala. Nossa filha correu para mim, braços erguidos, rosto iluminado com amor incondicional. Enquanto a abraçava, senti uma gratidão imensa por tudo. Sim, tudo, que me trouxe até este momento. A traição que pensei que me destruiria acabou sendo apenas o início de uma jornada muito maior. Uma jornada de autodescobrimento, de força interior, de capacidade de amar novamente, até mesmo de perdoar o que parecia imperdoável. Esta é a verdadeira história da minha vingança. Não termina com destruição, mas com reconstrução. Não culmina em ódio eterno, mas em paz duramente conquistada. Não é uma narrativa de vítima, mas de sobrevivente. E talvez essa seja a vingança mais doce de todas. Não apenas sobreviver à traição, mas florescer apesar dela. Não apenas seguir em frente, mas encontrar um caminho melhor do que aquele que foi interrompido. Um caminho que me levou finalmente para casa. Se você assistiu até aqui, deixe seu like no vídeo, se inscreva e ative o sininho para não perder relatos novos. Obrigado por assistir até aqui. Até a próxima história.